Bem-vindos, bem-vindas a mais um Palco Iluminado, um dos programas do canal Arte Agora, um canal diversificado que fala sobre cultura, economia, política, arte, variado, cheio de uma programação que vai encantar todos vocês. Esse é um deles que ocorre uma vez ao mês. Nós trazemos sempre um livro, à luz, um livro, e ao nosso palco iluminado, porque eu adoro um palco e adoro uma leitura, e uma boa leitura. E trago para vocês, diferente de outros programas eu não faço aqui uma análise crítica, mas eu trago a leitura do livro para mostrar a vocês um pouco, é como se fosse uma apresentação, um degustar dessa leitura. Então, a indicação deste mês, nós estamos no mês de março, bem-vindo a março, um março que a gente tem que pensar muito, um mês dedicado à mulher. E só me vem a letra da música, que inclusive é ligada a. Que ela é inspirada no poema de Vinícius de Moraes, Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pense nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas, como rosas cálidas. A Rosa de Hiroshima nos lembra, no mês de março, como é que está ainda a situação das mulheres. Eu separei aqui uma pesquisa que no ano de 2025, no ano passado, veja só, num intervalo de 3 dias, entre 28 a 30 de novembro, uma série de casos de feminicídios e violência contra a mulher ganharam manchetes. Então, nós sofremos desse problema antigo, né, e que persiste. Eu acho que no mês de março a gente tem que se lembrar dessa condição, mas também lembrar de como é as mulheres reunidas. E eu trago o poema de abertura de Tânia Mara Vieira Sampaio, que diz assim: de tantas conversas feitas e refeitas, as mulheres começaram a sonhar um sonho que se sonha junto, que precisa juntar retalhos e harmonizar as proximidades das cores, que depois de colocadas lado a lado, precisam de uma linha de cor forte para alinhavar a vida e a esperança. E é a esperança na voz das mulheres, é que eu trago o livro do mês, de Ana Maria César, Variações em Magenta, né? Veja que magenta é uma cor que está entre o azul, uma cor secundária que está entre o azul e o rosa e o vermelho, dando este tom. O palco se veste nesse mês de março e a ficção ela traz à tona a história de uma mulher que se reinventa através de suas memórias neste tom e também faz uma analogia, a própria ficção ela é contada, cada capítulo ela vem numa referência a músicas clássicas. Veja que o tom, né, é em som e imagem. Variações em Magenta é um romance contado por um narrador que coloca questões ambíguas em uma cidade, metade real, metade mágica, marcado por acordes e escalas musicais, e um povo que caminha por ruas, becos, praças e esquinas no compasso
da harmonia de seus instrumentos. Toda a criatividade aqui de Ana Maria César, essa escritora conhecidíssima aqui, nós, em Pernambuco, paraibana, radicada aqui em Recife, pertence a várias academias e é uma das imortais da Academia Pernambucana de Letras. Esse livro, em especial, ela dedica à Confraria das Artes e na pessoa de sua idealizadora, Diana Bezerra de Souza. Tem aqui até na contracapa a foto de Ana Maria César com Diana. E atrás, todo o tom no azul, né, que o magenta é essa mistura, e interessante porque falar de Ana Maria mistura um conhecimento e uma admiração literária e a própria pessoa. Porque eu conheço Ana Maria César quando ela era uma professora do SENAC, instrutora do SENAC, e vinha com seu português impecável ensinar os metroviários. Então, eu conheço ela de longas datas, que melhorou a nossa escrita do povo metroviário. Depois, na área de literatura, reencontro ela na UBE, em tantas academias a qual ela pertence, e também na Confraria das Artes. Tive a oportunidade de ler outros livros de Ana Maria. Temos aqui, dos que eu já li, O Último Porto, do Henrique Galvão. Ela é conhecida por essa parte de pesquisa histórica. Temos esse... Olha, é um encanto. 3 homens chamados João. Vale a pena. Aqui é a tragédia dos anos de 1930, que todos nós aqui conhecemos, né? De João Dantas, João Suassuna, e vocês vão poder encontrar várias... a forma como ela pesquisou e como ela contou essa história foi maravilhoso. Este, que é um encanto, que tivemos a oportunidade de também apresentar na Confraria das Artes, O Tom Azul. Eu sou suspeita, é um dos meus livros prediletos de Ana Maria. E esse Poemas Arcaicos, que ela lançou na Academia, e eu também tive a oportunidade de recitar um poema dela. Veja que quantas coisas tivemos em comum e a admiração que eu tenho por ela e por sua obra. Ela é uma escritora diversificada. Você vê que aqui eu apresentei pesquisa histórica, né? Um romance histórico, novela, outro romance, ficção e poesia. Então, hoje, depois de todos esses tons de Ana Maria, a gente vai se concentrar no Variações em Magenta. Eu tenho muito a dizer a respeito do livro, mas nós temos sempre a oportunidade de escutar a autora. Ela se apresenta um pouco para vocês, os que já conhecem podem descobrir outras faces da Ana Maria César e aproveitar o que é que ela tem para nos contar sobre Variações em Magenta. Sou Ana Maria César, escritora. Posso dizer que dediquei minha vida à palavra, lendo, escrevendo, discutindo, e escrevi muitos livros, muitos resgatando a nossa história regional, a nossa história local, fatos que teriam se perdido na poeira do tempo se não fossem trazidos, discutidos, analisados para livros, porque os livros eles não se perderão nunca, eles estarão sempre onde forem buscados.
Ao lado disso, eu tenho escrito também um pouco de poesia e alguma coisa de ficção. Contos, romances. Mas o último que eu publiquei, o ano passado, no final, ele é especial. É Variações em Magenta. Este livro foi pensado, escrito para e dedicado à Confraria das Artes, que é um grupo de pessoas, quase todos formados de mulheres, que amam a literatura, amam a leitura, gostam de ler. E sobre a direção de Ana Bezerra de Souza, quase todo mês se encontra para discutir livros que são escolhidos e colocados para discussão. A gente analisa, lê muitos clássicos contemporâneos de variados países, de línguas, todos eles traduzidos, claro. Então, Variações em Magenta, o nome me veio Magenta de quando eu escrevi O Tom Azul. Foi também um livro publicado que foi analisado pela confraria. E eu fiz uma pesquisa sobre cores. Descobri cores de nomes que a gente nem sabe, quem não utiliza muito a pintura. Ciano, magenta. Inclusive, magenta é um azul saturado de vermelho ou vermelho saturado de azul. Significa que é uma cor ambígua. Você pensa que é uma coisa e não é. O que você pensa que é, não é. A partir daí, então, eu resolvi escrever uma história. Uma história também um pouco ambígua. Aquilo que aparenta, que parece para a cidade, não é o que acontece de verdade. Nós, leitores, tomamos conhecimento dos fatos. E o livro, ele é escrito, narrado, por um narrador bastante interessante. Ele diz assim: sou o narrador de uma história que se passa em uma cidade como tantas outras. Ruas, praças, casas, gente e mistérios também. Tudo por desvendar e decifrar. Onde fica essa cidade, não sei. Um tanto perto, um quanto longe, de qualquer lugar. Quando se passa a história, também não sei. Talvez em um tempo assim distante ou em ontens bem chegados. Então, o narrador, ele é, às vezes, um pouco perdido, às vezes um pouco além, porque ele penetra a imaginação das personagens, e ele nos traz uma história que é com hipérboles, metáforas, utilizando muito dessas figuras de linguagem, e também realismo mágico. Trabalhar com realismo mágico para o escritor é algo maravilhoso, porque você pode escrever o que você quiser. As pessoas podem voar, as árvores podem caminhar, tudo é possível. E o interessante é porque esse realismo mágico acontece dentro de uma cidade real, com pessoas normais, só que isso acontece tão normalmente, tão tranquilo, que ninguém se para perguntar se aquilo está fora de ordem do real. Ele introduz as histórias, esse narrador, e depois conta histórias outras bem reais. Eu utilizei muito a frase longa, que eu gosto muito de frases longas, que eu encontro muito no livro de Gabriel Garcia Marques. E também usando técnicas de poesia, que é quando você faz repetições. Você repete o verbo, você vai usar várias vezes, você normalmente não precisaria usar, mas na frase, como as frases são longas, você repete o verbo que está
digamos, comandando aquela situação. Existe por trás de tudo uma ironia fina, alguma coisa que você percebe que exatamente está querendo brincar com o leitor. Agora, a palavra variações veio da parte musical, porque a personagem principal, Marie France, ela é pianista. E então na cidade vários pianistas, professores de fora vêm para interagir com os estudantes daquela cidade e de outras que para lá vão, porque essa cidade se torna um polo musical. É muito procurada porque tem professores estrangeiros, inclusive, que vêm para acompanhar todo o processo de desenvolvimento musical. Então, o livro, às vezes, brinca um pouco com as histórias, mas eu acho, por um lado, divertido, por outro, ele é um trágico, porque traz momentos ruins da vida, as coisas que acontecem e a gente não dá jeito. Mas, então, é isso. Então, esse livro, inclusive, ele tem, na segunda orelha, a foto minha e de Diana, na reunião onde foi discutido e analisado o livro Tom Azul. E na contracapa eu coloquei uma foto belíssima da nossa reunião quando a confraria completou 15 anos, que é esta beleza aqui. Então, a fotografia já é uma obra de arte. E então eu fiz tudo em segredo absoluto, ninguém da confraria sabia. E quando então, o ano passado, quando a confraria estava fazendo 16 anos, eu levei alguns exemplares para a presidente Diana e para os membros da equipe e entreguei como um presente que eu queria dar para que isso me ligasse sempre à Confraria das Artes. Então, é isso, gente. E eu fico muito feliz de ter passado para vocês todas essas ideias sobre literatura, sobre leitura, sobre a magia do que é ler, do que é escrever, do que é procurar verdades e coisas mais por trás das palavras. Obrigada pela atenção. Pronto, vocês acabaram de escutar Ana Maria César. Como é importante a gente ter o próprio autor fazendo a sua leitura, né? Contando para nós o que foi que ele pensou, né? Porque nós fazemos a nossa leitura, nós que fazemos a nossa leitura, nós fazemos também essas leituras na nossa cabeça, imaginando. E é isso que ocorre mesmo quando estamos lendo um livro. O próprio leitor também faz as suas especulações sobre a obra, mas é muito enriquecedor a gente poder saber qual foi a primeira ideia que nos contaminou, né, com todo o escrito que tem aqui no Variações de Magenta. Eu mesmo fiz algumas observações, né? Primeiro pela cor, né? Que eu achei aqui o magenta, ele é intenso, híbrido, vibrante. E ele tornou-se uma metáfora de afetos, memórias e deslocamentos pela personagem, pela linguagem. A obra ela também dialoga com música clássica. Você vê que, como eu falei, cada capítulo ela tem opus 7. Aí vamos o molto vivace, largo, allegretto, andante moderato e por aí vai. Então, agora eu farei as 3 leituras para vocês que estão aí terem um pouco a noção do que é Variações em Magenta. Começamos
com o prelúdio. Sou o narrador. O narrador de uma história que se passa em uma cidade, como tantas outras. Ruas, praças, casas, gente e mistérios também. Tudo por desvendar e decifrar. Significa essa cidade? Não sei. Um tanto perto, um tanto longe, de qualquer lugar. Quando se passa a história, também não sei. Talvez em um tempo assim distante ou em ontens bem chegados. Histórias precisam de começo e fim? Precisam. E me pergunto, quando tem começo uma história e quando ela termina? Nascer e morrer seriam os marcos do tempo? E o que se faz com o antes e o depois do tempo da história? Então, para quem e para além, tudo se perderia no imenso deserto por trás das nossas mentes. Acredito que o tempo dos personagens, o tempo do narrador, sobretudo o tempo dos leitores, extrapolam o corte do espaço no tempo da história. O tempo é infinitamente circular, ininterruptamente. O tempo é nosso. Nós criamos o tempo e nele mergulhamos. Sou o narrador dessa história, mas não um mero observador desfilando fatos sem arguezas, nem um controlador onisciente que tudo sabe e comanda. Sou alguém sabedor do pensar e do sentir dos personagens, respeitando seus silêncios, esperando que o momento aconteça para acompanhar e entender a história de cada um. E para o mais, talvez seja narrador-personagem. Quem sabe? Mas garanto a vocês contar toda a história até o fim. Fim. E a história tem fim? Veja como ela nos captura já desde o início, fazendo esse paralelo entre o narrador e o personagem, entre ficção e realidade. E ela nos dá uma aula de literatura e tudo aquilo que eu falei da conversa entre o leitor e o narrador nesse prelúdio. Em seguida, na segunda leitura, que é chamada Andante Moderato, vamos escutar um pouco mais dessa história. Do lugar onde estou, tudo que enxergo é uma floresta densa, nebulosa, e lá habita o desejo. Um espectro cinza tão escuro que se confunde com a noite. Por isso, quem caminha não vê nada além do corpo que se movimenta e fincado está nele mesmo. O mundo para além da floresta é uma incógnita. Só se vislumbram pulsões românticas, apaixonadas, uma atração estética tão perfeita que parece conter toda a energia cósmica direcionada à vida. E nada falta, nem se deseja, nem mesmo se precisa, pois, criada nos arcanos do ideal mais puro e benfazejo. Por que então se angustiar, se nada dói, se nada machuca, se nada tritura a alma? Então, a história ela é contada e esse narrador ele vai filosofando sobre a própria vida. É interessante a gente ver nesse mês, esse caminho da personagem, que é uma mulher que começa menina e vai chegando até a maturidade. A terceira leitura se chama Alegro, é o capítulo Alegro. Naquela cidade,
tudo se conectava. Aquele que chegava logo aprendia, e o que partia nunca olvidava. Se você desse um passo para trás, logo outro poderia ir à frente. Cada espaço vazio era preenchido com sons, plantas, terra, ventos, até com pessoas. Uma casa abandonada logo seria tomada por vegetação que se assumia no lugar do piso, das paredes, do telhado. Pássaros faziam ninhos e semeavam os ventos, espargindo ervas que logo crescem e se prolongam. Mas a culpa é do vento, sempre do vento. Isso porque a ação dos ventos se segue reação contrária, uma força da mesma natureza que impulsiona barcos, foguetes, gente. É assim na matemática da vida. E da mesma forma que na matemática um corpo não pode exercer uma força sobre si mesmo, no mundo dos homens também, a ação não retorna àquele que a produz. As forças internas se cancelam e se anulam, se perdem. A culpa é sempre dos ventos que vêm e vão. Então, vocês podem ter um pouco da noção do que vão encontrar na Variações em Manjeta. Vocês aí vão ficar com essa pulga atrás da orelha. Quem é essa personagem? Essa personagem narrador, narrador personagem? Que história é essa que tem uma rosa, uma bicicleta, um coreto de praça, uma cidade imaginária? E é isso que a literatura nos traz, que Ana Maria nos traz nessa Variações em Magenta. Como poder deixar mais uma mensagem desse livro para vocês? Eu separei essa mensagem final. Aqui da página 87. E esse final bate muito comigo, porque fala de trem, né? Uma cidade que tem trem. Olhou o relógio de pulso. Depois consultou o enorme relógio da estação, onde o trem fazia mais uma parada e percebeu havia um descompasso de mísero minuto entre os dois. O que dizer, então, daquela marcação esdrúxula, invisível e descabida, desconexa e volúvel? O tempo. O tempo. Quem saberá do tempo? Conjecturou Marie-France. Talvez só ele, o trem, soubesse desse tempo. E o que eu posso dizer a vocês no mês de março é que as mulheres estão sempre reunidas, tentando recontar a história e que essa história seja mais bela. Eu acho que Variações em Magenta, onde a personagem se reinventa, traz um pouco desse sonho que as mulheres sonham juntos em dias melhores. E fica aqui o alerta com relação à violência da mulher, com aquele poema de Vinícius, eternizado na voz de ninguém mais do que Ney Latorraco, ou Ney Mato Grosso. Só não esqueçam da rosa com cirrose, a rosa inválida.
Só não esqueçam da rosa, da rosa, da rosa. Vocês estão no programa Palco Iluminado, no mês de março, dedicado às mulheres. Nós desejamos um mês de paz, amor, harmonia. E lembrando que estamos aqui todos os meses, sempre trazendo leituras que vão estar aqui sempre. Nós hoje iluminamos a variação em magenta. Já iniciamos com o dossiê de Gustavo, de Alexandre Santos. Passamos pelo esboço de Pedra e Sonho, de Marília Arnaud. E chegamos agora, Variações em Magenta, a indicação de leitura de março, o Palco Iluminado, porque aí é onde o livro deve estar sendo lido e não esquecido num canto qualquer. Vejo vocês no próximo Palco Iluminado, aqui do canal Arte Agora. Não esqueçam da rosa!